Shalom, shalom, amado. Mais um dia em que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem. Você crê nisso? Precisamos crer. Isso nos fortalece, isso nos renova, isso nos dá esperança. Ela indo o quê? Lá em Romanos, capítulo 8, do verso 37 ao 39. Tem uma passagem maravilhosa que nos diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E temos muito que agradecer a Deus por Cristo Jesus. Nada tem o poder de nos separar desse amor, da presença desse amor que nos envolve, desde que nós o aceitemos e prossigamos dia após dia em procurar conhecê-lo através da palavra. Ontem na minha igreja foi a Santa Ceia e quando nós, eu pego aquele cálice, com aquele suco de uva, eu fiquei imaginando, meu Deus, Jesus deu todas as gotas de sangue por nós. E com as gotas do sangue, com todo o sangue, foi embora o oxigênio. E o pão representando o corpo. Desculpa. Quanta dor, quanta angústia. E fiquei pensando naquele momento. Eu mesmo, quando meu corpo dói, quando eu sinto alguma coisa tão desconfortável. Agora imagina ele recebendo nos punhos, prego dessa altura. Imagina, tanta dor. E ele disse, quando nós tomássemos Santa Ceia, ele fala, fazer isso em memória de mim, para que nós não nos esqueçamos de que nós somos resgatados. Eu não era nem nascida, muito menos você, 2000 anos atrás, não é verdade? E ele estava ali, se dando a nós. E aqui nós lemos, nós somos mais que vencedores em todas as coisas, porque ele diz isso para nós. Ele nos garantiu a vitória. Mas é tão lindo, é tão profundo que muitos de nós ainda não compreendem isso. Mesmo porque, com a mente natural, nós não conseguimos ter essa compreensão dessa magnitude do sacrifício de Cristo, da presença dele em nós, que nos traz essa confiança, que nos dá essa alegria, que nos ajuda, ensina a amá-lo, a entender a dinâmica da vida. A Bíblia fala, o homem carnal não compreende as coisas de Deus, porque nós precisamos pedir a ele que nos ajude a entender, que nos ajude a tomar posse disso, que nos ensine a sermos gratos. Ele aqui elenca uma série de coisas, olha só, que não tem anjo, que não tem demônio, não tem morte, não tem vida, não tem nada, presente, futuro, profundidade, altura, sabe? Nada nos separa desse amor, porque está em nós e nós estamos nele. O que pode nos separar, tem algo que nos separa assim, o pecado. Andar na contramão, não o conhecermos e sermos levados, guiados, sabe? Pelo nosso ego, que é a falta de amor. Isso sim nos separa dele, porque é como água e óleo, não se misturam. Mas aí ele está sempre do lado daqueles que quiserem, para nos retirar dos pecados, dos enganos, dos equívocos. Sabe, ninguém escolhe a barriga que vai nascer. E durante a nossa vida, nós passamos por muitas circunstâncias, principalmente quando somos crianças, não podemos escolher. Mas ele virá resgatar cada um de nós e nos mostrará a verdade que nos liberta. Nós não precisamos nós não seremos vítimas de destino, de criação, de cultura, de nada. Porque ele sempre tem maneiras inteligentes, sábias, amorosas de nos resgatar, sabe? E aí ele fala, nada nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando estávamos desgarrados, perdidos pelo peso da lei, a lei escrita em tábuas, e ele disse, eu vou escrever no coração, dentro de nós, e ainda nos dá o Espírito dele, o Espírito Santo, para habitar em nós,
Que coisa grandiosa! Como compreender isso naturalmente? Não dá. É com a ajuda dele, é com a presença dele. Isso nos leva além de nós mesmos, faz-nos ter o desejo de nos conhecer, sabe? Entendermos, admitirmos que como seres humanos naturais, sem a presença dele, nós somos frágeis. A nossa tendência ao egoísmo, ao pecado, à confusão, a inverter o valor das coisas, a criar ídolos. Quando eu falo ídolos, eles começam aqui dentro de nós, sabe? É invertermos. Um dia desse eu conversava com uma jovem e eu achei a coisa mais linda que ela me disse. Ela me disse assim, uma jovem de quase 30 anos. O dia que o meu primeiro pensamento é o meu namorado, tem algo errado comigo. Nossa, eu achei a coisa mais linda. Tem algo errado. Meu primeiro pensamento tem que ser para Jesus. Falei, meu Deus, que coisa linda encontrar uma jovem falando uma coisa dessa, tendo a consciência, né, da entrega de vida que ela fez para Jesus, de estar nos caminhos dele e de perceber que o primeiro pensamento dela do dia tem que ser de Jesus. E quando ela estiver pensando muito no namorado, desejando muito, mais do que estar com Jesus, mais do que a oração, tem algo errado. Nossa, quem nos dá essa sensibilidade é a presença do Espírito Santo. E em tudo ele nos dá essa certeza, porque os requisitos de Deus, né, estão na humildade. O nosso caráter moldado em Cristo nos leva a compreender que tudo de melhor que nós podemos ser, que nós podemos ter, que nós podemos fazer, só pode vir dele. Nada vem de nós, mas nós temos tudo nele e podemos acreditar nessa verdade. O caráter de um cristão, ele não é fácil ser moldado, ser mudado, ser recriado, porque está escondidinho, está do lado de dentro, né? Então ninguém está vendo. Às vezes faz-se até um teatro, né? Uma encenação conveniente, dependendo da situação, para parecer que nós somos determinados, temos determinados comportamentos aprovados, né? Prováveis. E na verdade, vem de dentro para fora. Que ninguém sustenta aquilo que não é, aquilo que verdadeiramente não está vivendo. Então, a nossa conversão, né, a nossa mudança para Cristo, muda o nosso caráter. E aí nós vamos caminhando, né, para a santificação, que vai mudar a nossa trajetória, o nosso caráter. Nós vamos desejar mesmo ter as características do nosso Pai. Ele nos convida a sermos santos, como Ele é santo, tá? Lá em 1 Coríntios 13, né, no amor cristão, ele fala, né? Deus nos dá os dons, ele dá sim. E nós podemos exercer os dons, mas tudo vai passar. E o que mais importante nós podemos ter realmente, os frutos, né, de um caráter voltados para ele. Que a Bíblia fala, muitos vão dizer, mas eu curei, operações de milagres, profecias, falei em língua. Eu não te conheço. Porque isso aí que Deus quer de nós realmente, isso acontece no nosso relacionamento com Ele dia a dia, ouvindo a voz dEle. Aí é claro que nós vamos nos mover nos dons e vamos ter o que de melhor nós podemos, a intimidade com Ele, conhecê-lo e se fazer conhecido dEle. Isso aí é o mais importante, né? Outra coisa que eu ouvi, né, que o orgulho espiritual, ele atrapalha esse processo, né? Nós achamos que nós sabemos, nós achamos que quando usamos essa coisa de ser íntimo de Deus para achar que somos melhores do que os outros. Não! Nós vamos nos tornar íntimos de Deus para adorá-lo, para nos deleitarmos na presença dele, para sermos melhores. Tirar o melhor de nós, que Jesus, o Espírito Santo, nos capacita a tirar. Não para sairmos por aí achando que temos algum poder, somos seres sobrenaturais. Não. Somos filhos de um Deus santíssimo, que foi totalmente unido, humilde, submisso, renunciou à sua glória, ao poder, sabe? Para nos resgatar. Em momento algum, usou tudo que ele tinha de poder para fugir daquilo que Deus, o Pai, havia planejado para que nós fôssemos justificados.
E nós somos convidados a andar nos passos dele, sabe? Então, quando nós andamos com o Senhor, nós nos tornamos, sim, poderosos, mas que esse poder seja utilizado da mesma forma que Jesus utilizou. Se não for assim, não vai ter validade. Então, amados, precisamos mesmo crescer, né? E sem o confronto, sem nós nos autoanalisarmos, com a ajuda de Jesus, pedindo Ele de verdade, sabe? Que Ele revele para nós as áreas das nossas vidas, aonde nós temos deixado de agradar, aonde nós temos nos auto-enganado, auto-sabotado. A mente humana, como a Bíblia fala, né? Lá fala como coração humano enganoso é. Quem poderá conhecê-lo? Só o Senhor. Então, a todo tempo, nós nos colocarmos diante dele em submissão, sabe? Em humildade, em sinceridade. Senhor, me ajuda. Vem em mim. O que tem de ferido? O que tem de errado que não está condizente com a minha filiação de Senhor? E Ele vai nos atender, Ele vai nos ajudar. E assim nós seremos realmente mais felizes. Não uma felicidade ilusória, mas uma felicidade real, doce, suave, paz. Olharão para nós e dirão: o que essa pessoa tem? Ela tem alguma coisa, uma coisa agradável, que eu quero também ter. Em nome de Jesus. Vamos orar? Papaizinho lindo, santo, justo, fiel, obrigada por tua palavra, Senhor, que nos desperta, que nos faz avançar, que nos faz ter condição de olharmos para nós mesmos, reconhecer, ó Pai, os pontos que nós não temos acertado, que tem enfraquecido a nossa caminhada, de sermos pessoas melhores, semelhantes a Ti, Deus. Verdadeiros filhos de Deus, seus filhos amados, feitos à sua imagem e semelhança, Senhor. Sonda os nossos corações, as nossas atitudes, ó Deus, todos os nossos relacionamentos, todas as áreas das nossas vidas, ó Deus, que não tenha nada que não possa ser, ó Pai, atingido pelo Teu olhar, pela Tua renovação, Deus, pelo Teu conserto, Deus. É o que nós pedimos no dia de hoje, ó Deus. Coloque em nós um desejo, Deus, insaciável, de sermos santos, como Tu és santo, Deus, para que podemos realmente, ó Pai, ser chamados de Teus filhos, ó Pai. Esse desejo insaciável até que nós alcancemos a Tua aprovação, Deus. Realmente o Senhor possa nos escanear e dizer: esse aí, né? Como Jó foi chamado, né? Aprovado por Ti, Deus. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, curta, para que o vídeo possa chegar além de nós mesmos, a outras pessoas que precisam ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até o próximo Devo